Bom, eu trabalho no escritório de administração da IBPD. IBPD é a sigla de igreja... Peraí. Como é que é mesmo? Igreja... eu tenho que saber. Eu nasci na igreja, como é que eu não vou saber? Igreja Basílica... Não é Basílica, não tem nada a ver com Basílica. No final da sigla, eu sei que é igreja, alguma coisa de Deus. Mas qual que é a diferença de saber disso? Vai me levar pro céu? Eu sou um dos membros e funcionários mais antigos dessa igreja. Fui eu quem colocou tijolo por tijolo aqui nesse escritório. Você não era nem nascido, seu câmera. Ah, então por isso aqui é tudo torto. Eu sei o significado da sigla, mas eu não vou falar. Eu ainda não entendi o objetivo disso. Se me perguntar, Jeremias, qual o problema desse escritório? Eu te respondo, a gerência. O pastor gerente, coitado, sabe nada. O pastor Reginaldo é um péssimo gerente, mas é um homem de Deus. E sempre que eu posso, eu oro por ele lá na sala de oração, porque é isso que uma verdadeira mulher de Deus faz. Mas ele continua sendo um péssimo gerente. Eu devia ser gerente aqui. Não porque eu sei das coisas, mas porque também eu mereço. Ele dá uns vacilos mesmo, né? Na semana passada ele foi enviar um documento para a diretoria e mandou o raio-x do peito dele ao invés do nosso banco de horas. Resultado, a gente tá tendo que vir trabalhar no sábado para compensar a hora que já pagamos. Menos ele, né? Que é o gerente. Já chega, eu vou embora. Eu não aguento mais. Que é isso, pessoal? Ô, Marcinho, presta atenção! Eu não aguento mais suas burrices. Agora, eu só queria saber de uma coisa. O que estamos fazendo aqui em pleno sábado? Em pleno sábado, se as nossas horas já, ó... Ô, Joilson, bem menos, viu? Foi a diretoria que mandou a gente vir trabalhar no sábado, então vai pra sua mesa e trabalha. Cala sua boca, imbecil! Cala sua boca! O meu tempo de empresa é muito maior do que o seu de vida. Você é um martelo sem cabo, rapaz. Você não serve pra nada. Pessoal, não merecemos isso. Que culpa temos de colocar um incompetente para ser o gerente? Ele tá certo. Legalmente, a empresa não pode fazer isso. É sério? Na verdade, pode. Mas eu fui convincente, né? Pessoal, nada contra o pastor Reginaldo. Mas ele não tem a menor condições de gerenciar esse escritório. Ele não tem a menor ideia do que está fazendo aqui. Imagina se tivesse alguma coisa contra. Mesmo se a gente for embora, o pastor Reginaldo vai continuar na gerência e nós é que vamos ser punidos. Vamos fazer uma abaixo-assinado. Normalmente não tenho muita coisa pra falar, mas eu adoro participar das conversas. Inclusive, acho muito chique esse negócio de abaixo-assinado, protesto, greve. Nunca fiz, não. Mas acho chique. Eu não sou a favor da democracia. Quem elegeu Jesus, por acaso? Fico pensando. Para decidir uma liderança, deveriam colocar todos eles em uma prova de vida e morte. Aí sim teríamos uma liderança forte. Pastor, pega as milícias e vai embora na carroça de Elias. Ô pastor, pega as milícias e vai embora na carroça de Elias. Ô pastor, pega as milícias e vai embora na carroça de Elias. Ô pastor, pega as milícias e vai Escuta, gente! Acabaram de me informar que o pastor Reginaldo não vai mais ser nosso gerente. E por que ele saiu? Porque ele acabou de morrer. Torn down, through chão, tá passando mal, tá gastando tudo nesse bar. Jesus is life, Jesus is real, Jesus for you. Jesus can do everything new. It's true.
morte do pastor Reginaldo foi um baque para todos nós. Mas eu creio que vamos superar. Sendo um dos mais velhos aqui da administração da IBPD, claro, não tão velho quanto o Joilson e o Junqueira, eu sou mais promissor para a vaga de gerente. Sem modéstia nenhuma, eu sou o único Noé capaz de cuidar dessa arca aqui. Esquisito, né? Ele tava aí com a gente outro dia e agora se foi. É, muito doido mesmo. Às vezes a morte faz a gente pensar um tanto de coisa, sabe? Tem uma vez que ele deixou a gente preso aqui no escritório. Foi bem legal. Pra falar a verdade, foi muito legal. Enfim, depois que o pastor Reginaldo fez isso, agora todo mundo tem uma chave reserva guardada na gaveta. Todo mundo acha que tem uma chave reserva, mas na verdade, só a minha funciona. Onde você viu, Joquebede, na Bíblia que pode cremar? Onde que você viu que não pode cremar? Onde que Jesus fala em algum lugar sobre isso? Não fala. Você não foi na EBD, não nada disso? Amazias, fala pra Janaína, por favor, que crente pode ser cremado sim. Só não pode vivo. Então, Amazias, você é mais um daqueles que acredita que pode cremar depois que morre? Sim. Você é bem esse tipo mesmo. Ô, Janaína, isso não tem nem discussão. É claro que pode. Qual que é o problema? O problema é que quando Jesus voltar, como que ele vai ressuscitar alguém que está dividido em cinza em milhares de partículas e lugares? Ah, que bobagem. Deus é tão poderoso que se ele quisesse ajudar os Vingadores, ele estalava o dedo e todo mundo que virou poeira com Thanos voltava. Ele fez o homem do barro, não vai fazer do pó? Gente, mas Deus é tão contra a cremação, mas tão contra a cremação, que quando jogaram os amigos de Daniel naquela fornalha ardente, eles sequer se queimaram. Então, vocês dois, saiam com essas heresias calvinistas pra lá e me deixem trabalhar, por favor. Mas o que isso tem a ver com o calvinismo? Eu não gosto muito dessa discussão calvinista e arminiano, não. O Maurício me explicou que a minha classe é diferente dessas. Ele disse que eu sou um X-Men. Eu não sei muito bem o que é isso, não, mas eu gostei. Ai. Eu sei, eu preciso crescer. Jay, dá pra restaurar esse computador de novo? Ele tá todo travado. Depois tem que craquear o Photoshop também. Não dá sim. O que é isso aqui? Umas anotações do pastor Reginaldo. Parece até um diário. Deixa eu ver. Claro que não, Pedro. Isso é particular. Planilha, né, no caso. Nem velho, foi Jesus agora. Pessoal, encontramos o diário do pastor Reginaldo. O que você pensa que tá fazendo, Pedro? Tem alguma coisa falando sobre mim? Deixa eu ver. Ó. Precisei me afastar daquela menina. Ela vive comendo a carne da minha marmita. Você comia a comida do pastor Reginaldo? Não, essa não é essa. Não, Pedro, guarda isso aí, velho. Você acha que é uma boa ideia ficar falando da vida dos outros pra todo mundo? Da vida de um falecido. No mais, ele nunca proibiu a gente de ler o diário dele. Porque no caso a gente não sabia que existia um diário, né? Viu? A ignorância é uma bênção. Eu amo trabalhar aqui. Essas pessoas me fazem sentir o melhor gerente do mundo. Se eu sou bom, é por causa delas. Aqui ele queria dizer que nós somos péssimos funcionários. Se eu tivesse uma filha, casaria ela com o Maurício. Rapaz bonito, um pouco mentiroso, mas bonito. E sobre mim, Pedro? O que tem escrito aí? Tô procurando. Passa mais uma aí, você vai... Não tem nada ainda, não. Passa mais aí que você vai achar, com certeza. Aqui, ó. O Jeremias é um homem de muitas boas intenções. Mas de boas intenções o inferno tá cheio. Deixa eu ver esse negócio direito. Deixa eu ver esse direito aqui, Pedro. Ô, garoto, para logo com isso aí. Bora respeitar a memória do pastor?
tá? Inimigo do engajamento, aquele ali. Eu só espero que quando eu morrer seja feriado. Já tem o dia das bruxas. Você tem que se converter, rapaz. Onde já se viu empurrar os outros no velório? É que eu me assustei, seu Joilson. Vai por mim, tá? Eu sei o que eu vi. Eu sei que vi o pastor Reginaldo mexendo dentro do caixão, tá? Daí eu assustei e empurrei o seu Joilson que estava parado na minha frente. Você sabe que quando eu era criança, um tio meu morreu, né? Daí quando tava jogando terra em cima do caixão, todo mundo ouviu um barulho vindo de dentro dele. Daí eu fiquei maravilhado e falei, o tio Otivino ressuscitou. Todo mundo ficou desesperado e feliz para poder ver o milagre que tinha acontecido. Mas acontece que alguém tinha esquecido o celular dentro do caixão. Daí então eu nunca sei se o morto tá realmente morto. Entrega pra você. Não é brincadeira do Maurício não, né? Chegou hoje de manhã. Um minuto da atenção de todos. Ei, presta atenção aqui. Eu sabia que o pastor Reginaldo dava mais valor a mim do que a qualquer um de vocês. Eu sempre soube disso. Ele nem gostava de você. Cala a boca, invejoso. Pecador. Abra quando se tornar gerente para Jeremias. Me aguardem. Vocês viram, né? Falta pouco para eu te abrir, meu precioso. Gente, a irmã Sulamita gostaria de conversar com a gente. Meus queridos irmãos e irmãs, eu vim buscar as coisas do Reginaldo e também agradecer a todos vocês por terem ido hoje ao velório. Tem sido momentos muito difíceis, mas Deus tem me confortado. Ele amava tanto trabalhar aqui. Aliás, não sei como é que vocês aguentaram ele tanto tempo. Deus sabe o tanto que ele era complicado. É, a Flor de Lis pensou a mesma coisa e deu no que deu, né? Pelo amor de Deus, corta isso aí. Desculpa. Gente morrendo me deixa nervoso. Mas ele amava cada um e falava tão bem. Amava dividir comida com a Joquebede. E falava tão bem do trabalho bom que a Janaína fazia todos os dias. Falava de você, Maurício. Te via como filho que nunca conseguimos ter. Ele tinha problema no esperma. Até de você ele falava, Joilson. Te via como um pai. Um pai que nunca o abandonou para ir comprar cigarro. Mas eu sou muito mais novo que ele. Enfim, ele amava todos vocês. Mas, Sulamita, Sobre mim, o que ele falava? Você? Eu? Eu acho que você deve ser novato. Qual que é seu nome? O nome é José. José? Não, José ele não falava. Deve ser porque você deve ser novato aqui. José não. José? Cara, é estranho demais mexer no Facebook do pastor. Eu tô tentando ocultar que eu tô online, mas não tô conseguindo. Isso é bizarro mesmo, hein? Olha, ele recebeu uma mensagem. O que ela falou? A pessoa tá perguntando quando ele vai voltar a pastorear. Que fofo, a pessoa tá sendo legal. Fala que nunca. Fala que ele vai morrer trabalhando aqui no escritório. Eita. Que isso? Ô, Maurício, olha isso aqui. Pedro, larga isso aí, Não, cara. olha isso. Deixa Olha isso aí, isso. cara. Peraí, dá só aqui. Se você não me pagar até sexta, eu te mato? Coitado. O infarto cobrou mais cedo.
Colesterol é igual dívida de agiota, né? Você vai acumulando e aí, de repente, pá! Se bem que tem colesterol bom também, né? Que é tipo apostar na bet. Eu nunca achei que o pastor Reginaldo fosse ter um infarto. Não fora do escritório, né? Junqueira, chegaram os papéis do velório e do seguro de vida do pastor Reginaldo. Acho que você poderia dar uma olhadinha. Tá de brincadeira comigo, Giovana? Eu tô aqui pra resolver pepino e não pra brincar de direito. Sei, Junqueira, mas acho que é importante você dar uma olhada. São papéis relevantes. Mas se eu precisar fazer isso, pra que me contrataram uma assistente? Junqueira, falta assinar aqui. Questões financeiras. Junqueira. O que é, Giovana? Você acredita que é possível os mortos entrarem em contato com os vivos? Claro que não, né, garota? Tá ficando doida, Giovana? Tá falando besteira igual Jeremias agora? Não, acho que foi coisa da minha cabeça mesmo. Se é maldade, depende. Davi não economizava contra os filisteus. Eu sou o pastor Regis, diretor da administração, servo de Cristo, homem de Deus, e sou o coordenador Eu sou o pastor Regis. Puxa, misericórdia. Eu sou o pastor Regis. Coordenador, misericórdia? O pastor Regis, ele fala bem, só que ele tem algum problema com câmera. Ou TDAH. Ele ficou meia hora tentando falar o que ele estava tentando falar? Olá, pessoal. A paz de Cristo para todos. Amém. Me escutem, por favor. Eu venho rapidamente dar a vocês uma notícia. Com o falecimento do pastor Reginaldo, você não morreu, cara. Você foi para casa, meu irmão. Mas com isso, a direção pediu que eu desse a vocês uma notícia, o nome do novo gerente da administração. E foi decidido que será mais uma vez um pastor a assumir o cargo. Pastor Regis, por acaso você recebeu minha petição para ser gerente? Recebi. Qual é o seu nome? José. Recebemos, José. Mas a diretoria disse que era para mantermos a tradição. Então, será um pastor mais uma vez. E eu posso saber quem que é o pastor dessa vez? Sim, o pastor Jonas. Ele está vindo até de São João del Rei. Já deve estar até chegando, inclusive. Obrigado, pastor. Vocês viram o vídeo? Não, calma aí, peraí. Rapidão, deixa eu achar. Tá brincando, né? Quem não viu esse vídeo? Todo mundo da IBPD viu esse vídeo. Não é possível que vocês não viram. Tá brincando comigo. Ai, meu pai! Não. Por que, Senhor? Nem meu carro é legal, Jesus! Me abraça, Deus! Ai! Eu sou um gerente, Olá, no que eu posso ajudar? Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jonas. Água natural ou com gás? Sem gás. Prestem atenção aqui, seus animais. Eu estou extremamente desgostoso com a vida. Eu sou o melhor funcionário desse lugar.
Eu sou um exemplo, chego cedo, faço tudo antes de todos vocês. E aí, esse projetinho de administração de igreja chama mais pastores para gerenciar isso aqui. E pastores burros ainda. E esse que tá vindo aí não soube gerenciar nem a família dele. Aí vai chegar aqui, quem vai chamar? Jeremias, vem me ajudar. Jeremias, não sei o quê. Jeremias, não sei o quê. A paz do Senhor. Velho, na boa, ainda bem que eu tô vivo pra ver isso, viu? É nessas horas que eu sei que Deus tá comigo. Bem, eu vou me apresentar então oficialmente. Meu nome é pastor Jonas Vasconcelos e, apesar de nem todos concordarem, eu serei o novo gerente do escritório. Eu vim de São João del Rei, né? Eu sou pastor, né? Vocês viram? Tá de aliança ainda. Isso só mostra que ele é um homem de verdade. E casou é pra sempre, hein? Não pode trocar. Viram que ele ainda tá de aliança? Isso mostra que ele é um homem de verdade. O desafio é maior, mas a recompensa também. Eu ainda não entendi por que ficam me filmando. Tem algum propósito isso? E queria falar com você sobre um assunto, sobre julgamento. Vou usar um testemunho de um amigo meu do ministério. Ele é um grande pastor, né? As pessoas gostam, né, muito dele, principalmente porque ele é bem engraçado, né? Inclusive, você sabe por que aonde que o Batman conheceu o Robin? No bate-papo. Bem, continuando, esse pastor, amigo meu, ele resolveu orientar um rapaz, né, um baterista, apesar de todos me falarem para ele que não se deve confiar num baterista. Isso é verdade. Nunca. Nunca confio num baterista. Eu também não confiaria. Concordo plenamente. Ele discipulou esse baterista, levou ele para casa, para dentro de casa, e então a mulher dele também resolveu aprender bateria e acabou... Pastor, Jonas. Sim. Pastor Jonas, seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, pastor. Eu acho que a gente já conseguiu entender a história já. Não, deixa! Eu quero saber o final da história. Continua, pastor. Em primeiro lugar, eu não queria ser gerente. Eu sou pastor. Né? Mas se a diretoria achou por bem eu ocupar este lugar honrado, eu o farei. Por obediência. A questão é só eles não perceberem que eu não tenho a menor noção do que acontece neste lugar. Mas eu sou pastor, sei disfarçar muito bem. Pastor Jonas? Sim. Sobre o fluxo do trabalho financeiro aqui do escritório. Né? Eu sinto que com o pastor Reginaldo, nós tínhamos alguns problemas com relação ao pagamento, liberação de boletos e, principalmente, a liberação dos nossos honorários. O que o senhor pensa sobre isso? Quando Pedro precisou de dinheiro, Jesus falou para ele enfiar a mão dentro do peixe. Essa vai ser a nossa filosofia. Viram como eu me saí bem? Amigo, a reunião acabou. A reunião acabou, tá? Eu já tô saindo. Eu não sei como você fez isso, mas pode parar. Fiz o quê, Junqueira? Eu tô trabalhando. Olha o tanto de papel que você me passou. Eu sei que foi você que me mandou a mensagem. Que mensagem? Do pastor Reginaldo. Você ficou doido, Junqueira? Que pastor Reginaldo?
Ele nem esfriou ainda, coitado. Como foi que você fez isso, hein? Fiz o quê, Junqueira? Olha aqui. O pastor Reginaldo tá entrando em contato comigo. Para de bobagem. Misericórdia, que é isso? Ó, já aconteceu isso com uma tia minha, viu? Ficou recebendo mensagem do marido falecido. Só tem um jeito de resolver isso aí. Tem que enterrar o celular. Tem outro jeito, não. Sobre a Gil? Não, nada a ver. A gente é só amigo. Assim, conheço ela desde criança. Não tem nada a ver. É sério, não tem nada a ver. Entra. Pastor Jonas, licença. Pois não? Pastor, eu queria conversar com o senhor de homem para homem. Mais alguma crítica que eu deva saber? Não, olha bem, pastor, licença. Que eu perdi a cabeça ali com o senhor e o senhor sabe o que é esperar, pastor. A vida inteira por algo, lutar por aquilo e ser retirado logo em seguida. Digamos que sim. E o senhor sabe, pastor, o que é amar, trabalhar e fazer de tudo por aquilo e logo após ser traído, pastor. Sim. Vamos dizer que eu entendo assim. E eu tenho aprendido que algumas coisas não têm explicação, a gente não consegue entender e muito menos esperar que os outros nos expliquem. O que nos resta é confiar em Deus. Palavra de Salomão, pastor. E como homem que eu sou, eu queria muito te pedir perdão. Tá perdoado. Tá perdoado, Jeremias. Pode contar comigo, viu, pastor? Eu sou o melhor funcionário aqui, eu quero te ajudar a voltar. Eu sou seu braço direito. Você pode aqui, ó. Não. Vamos beber água, deixa eu ajudar. Para! Pode ir, Jeremias, obrigado. Pode ir. Conta comigo, viu, pastor? Tá. Obrigado, viu? Tá, tchau, Jeremias. O pastor Jonas, ele parece ser um homem de Deus. Eu fui duro nas minhas palavras. Mas eu me arrependo, porque homem de verdade se arrepende. Enquanto você, meu precioso, em breve, mas muito em breve, estaremos juntos. O vídeo me incomoda um pouco, né? Na realidade, a gente não gosta de ser reconhecido dessa maneira, né? Mas isso já está no passado, né? Sou uma nova pessoa, um novo lugar, novas pessoas e uma missão nova. E nada disso vai me abalar. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, eu mesma. As pessoas muitas vezes me julgam, me acusam, mas olha, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sei de mim. Eu fiz algo de errado? Só Deus sabe. Todos acham que sabem. As irmãs do círculo de oração, elas acham que sim. Irmãos, eu dormi com o baterista uma única vez. Foi só isso. Mas não, as pessoas só querem acusar, só querem julgar. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos voltar para o que a palavra de Deus diz. Abro os olhos sob o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo, tapa no relógio, a mente tá vazia. São 5:50. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário. Será que eu vou chegar
Vê se me esquece, pastor Reginaldo. O senhor já me deu muito trabalho. Fala pessoal, terminamos o primeiro episódio de Santo Escritório e eu espero muito que você tenha gostado. Espero muito que você tenha se divertido e eu te peço desculpa pelo constrangimento, né? Caso você tenha passado, eu espero que você tenha passado na verdade, né? Porque a intenção da série é essa, na verdade. Eu tô aqui para deixar uma palavra para você no final desse episódio e essa palavra tem muito a ver com o que você assistiu aí hoje. A palavra tá lá em Jó 22:28 que fala: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Essa palavra, ela tem a ver com o que a gente assistiu hoje, muito por causa de uma situação que eu vivi. Eu passei por uma coisa, há uns anos atrás, que me trouxe um constrangimento, uma vergonha muito grande. E eu lembro que eu fiquei prostrado, eu fiquei muito mal. Eu fiquei assim, eu deitava no sofá e não conseguia me mexer. E a única coisa que eu conseguia fazer era ler a Bíblia, até eu chegar nesse versículo. Quando eu li essa frase, ser-te-á firme e a luz brilhará em seus caminhos, foi como se eu tivesse tomado um energético que me deu um ânimo diferenciado. E a partir dessa palavra eu pude entender que só dependia de mim vencer esse constrangimento, vencer esse momento que eu estava vivendo. A palavra também veio em Provérbios 24:10, né? Que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então nesse dia, essas palavras me envolveram e eu venci esse constrangimento, venci essa luta. Então eu quero falar isso para você nesse momento. Às vezes você está assistindo o Santo Escritório, você viu muita coisa que você até falou, cara, que isso? Isso acontece, isso é verdade. Algumas coisas sim, outras a gente exagera, mas a verdade é que os constrangimentos, eles vão acontecer e a gente precisa ficar firme e lutar contra isso tudo. Então a palavra que eu deixo para você é essa: que essa luz só vai brilhar no seu caminho se você se manter firme nos caminhos de Deus. Depende muito de você, tá bom? Queria pedir para você agora clicar nesse primeiro link aqui na nossa descrição e ajudar a gente a continuar o Santo Escritório. A gente precisa muito da sua ajuda, da sua força, da sua contribuição para que o Santo Escritório ele alcance os seus objetivos cinematográficos, mas principalmente que ele alcance os seus objetivos no levar da palavra de Deus. Então peço para você agora, clica nesse link e ajuda o Santo Escritório a continuar. Até o segundo episódio na semana que vem, tá bom? Às 10 da noite, depois do culto.